A introdução é onde o assunto é apresentado como um todo, sem detalhes, onde você vai passar a visão geral do seu trabalho ao leitor. Ele é uma das primeiras coisas que vai vir ali, depois daquelas capas, sumários, listas de figuras, etc. Parte textual, ela é a primeira que aparece. Porém, é muito recomendado que seja a última parte que você escreva, justamente como você já tem toda ali a metodologia, os resultados e a conclusão, então você vai conseguir justamente passar essa questão de forma geral. Se você escrever a introdução de início, você ainda não desenvolveu toda a pesquisa. Você não. Então, como que você vai dar uma visão geral? Porque você não tem certeza ainda de todos os resultados, né, que vão aparecer. Então, algumas coisas básicas que tem que ter. Primeiro, você tem que estabelecer o assunto deixando ele claramente. Não tem que deixar dúvidas sobre o que se trata. Por exemplo, é sobre concreto, você deixa claro que é concreto. Você vai falar sobre construção civil, mercado de trabalho, os materiais que compõem, sobre brita, sobre indústria de cimento. Você pode falar sobre tudo isso, dependendo, né? Vai aparecer. Mas você tem que deixar claro que é sobre concreto, não sobre construção civil no geral. Então tem que ter esse cuidado. Você tem que indicar a finalidade dos objetivos, né? Esclarecendo sobre que ponto de vista o assunto é tratado. É concreto, mas ok. Resistência do concreto, durabilidade, claro, tem que deixar claro o objetivo. E você vai ter, fazendo ele numa ordem, sequência lógica. A ordem que eu recomendo é essa aqui, tá? Um exemplo, você vai falar de algo no seu bairro. No seu bairro, na sua rua, que aconteceu. Concretagem de calçada lá. Mas se você começa a falar de concreto a nível mundo, que é no mundo, tal, é um parágrafo, uma linha. Aí afunila um pouco. Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, tem o seu local. Então, seja para qualquer assunto que você tiver fazendo, falando, né? Eu estou dando exemplo falando de construção civil às vezes, concreto, mas isso na questão de metodologia vale para qualquer assunto. Está falando de, sei lá, de desmatamento. Então você começa, desmatamento no mundo, que países que já desmataram mais, menos, como é que está a situação na Amazônia, e aí aqui no Cerrado, que é onde você tem aqui próximo de onde você mora, no urbano, e aí você chega onde você quer falar. Então, assim, sempre nessa estrutura de um triângulo invertido, começando do macro e vai afunilando o assunto até chegar no ponto local. A introdução, esse capítulo da introdução, ele pode ser dividido em subitens. Você pode ter a introdução, texto geral, e aí você põe subitem. Problemática, onde você vai falar qual que é o problema que existe que te motivou a fazer essa pesquisa. A justificativa, que é o que você acha que vai ser a resposta para esse problema. Você tem um problema, e aí na problemática você pode escrever mesmo com a interrogação. A questão é, tem uma problemática justificativa. O que você acha que vai ser o resultado? Por que essa pesquisa é importante? O que você vai resolver? O que você pode trazer de resultados? E aí, depois, os objetivos. Objetivo geral e específico. Então, você pode fazer a introdução dividindo nesses subitens, ou você pode escrever um texto único. Texto único, sem subitem nenhum. Porém, dentro do conteúdo, dentro desse texto único que você vai fazer, você deve, aí então, tratar desses temas, da problemática, da justificativa e do objetivo geral, no texto, na estrutura dos parágrafos, sem dividir por subitens. Quando que eu uso qual? Depende. Então, assim, se você está num programa, tem uma regra de TCC, regra de tese, de dissertação, que fala que é para ser com subitens ou que não, você vai seguir a regra lá local. Aí depende muito do assunto. Então, aí, de novo, coisa que eu já falei nos outros vídeos, é o contato com o seu orientador. Vai depender do tema que está sendo estudado, da abordagem que está sendo dada. Depende de você, o seu estilo seu estilo de leitura, seu estilo de escrita. Então, assim, são coisas que você vai definindo com o seu orientador. E aí o outro capítulo é o capítulo da revisão bibliográfica. Ela é fundamental em qualquer trabalho. É onde você vai saber o que já foi feito sobre o assunto, é o que vai te dar base para esse trabalho.
É recomendado que todas as citações dentro da revisão bibliográfica sejam de trabalhos nos últimos 5 anos. Então, os artigos, livros, ideal sempre de 5 anos, os 5 últimos anos publicados. Agora, clássicos são sempre clássicos. Então, se você tem um assunto que requer um livro, um artigo mais antigo, aí pode ser de 10, 15, 20, que seja. É um clássico, tem que citar esse autor, não tem outro autor mais recente que fala a mesma coisa, não, aí, ok, aí você pode usar. Mas caso contrário, você deve ficar dessa preocupação de só utilizar citações recentes. Na revisão bibliográfica, você tem que fazer tem que buscar o que você tem que trazer. Então, trabalhos anteriores sobre o mesmo assunto. O que já foi esse assunto, o seu objetivo do seu trabalho? Quem que já escreveu algo parecido? Trabalhos que foram evoluindo, que é aquela coisa, uma pessoa faz uma parte da pesquisa, deixa ideias, tal, a outra pessoa vai lá e refaz. Às vezes a tecnologia mudou, alguém fez lá com um concreto simples, ok, depois, agora tem um outro aditivo que surgiu no mercado, então vou refazer aquela pesquisa usando o aditivo. Então você vai contando a evolução. As pesquisas, primeiro autor em 2000 fez de um jeito, em 2005 outro autor de tal coisa, você conta essa linha do tempo, né? Você tem que se limitar também, tendo cuidado, de só falar de coisas relevantes, fato importantes. E sempre, gente, sempre, tudo que você usar, você tem que fazer a citação, segundo fulano, tal ano, descrever, e tudo tem que estar lá no item das referências bibliográficas, que vai no final, depois das considerações finais do artigo. Então, aqui é revisão bibliográfica, aqui vem o texto, o que as pessoas falaram. Então, segundo tal autor, aí você coloca o que ele fala, e vai conversando, vai fazendo esse jogo. Um autor meio que para conversar com o outro, você vai fazendo só o link. Aqui não tem a sua opinião própria. Tá? Mas tendo cuidado de fazer a citação correta e as referências. Agora, como que pode ser citado? Pode ser citação direta, indireta, tem vários os tipos. E para isso eu vou ter um vídeo específico onde eu vou ensinar só sobre como fazer citação e como fazer as referências bibliográficas que você pode estar consultando aí no canal.